Olá, meus queridos irmãos e irmãs, bem-vindos de volta ao nosso canal, onde exploramos as histórias da Bíblia de uma forma simples, envolvente e humana. Hoje, vamos mergulhar fundo em alguns dos capítulos mais intensos do livro de Juízes, capítulos 16, 17 e 18. Estamos falando sobre a queda de Sansão, um homem que faz seus próprios ídolos e uma tribo inteira que se desvia. É uma história cheia de paixão, traição e consequências que ecoam pela história. Então pegue sua Bíblia, pegue seu café e vamos desvendar essas narrativas poderosas juntos. Vamos começar com o capítulo 16, o dramático ato final da vida de Sansão. O capítulo começa com Sansão em Gaza, onde ele escapa de uma armadilha, arrancando os portões da cidade do chão e carregando-os para o topo de uma colina. Este é outro display incrível de sua força dada por Deus. Mas logo depois disso, sua história toma um rumo trágico. Ele se apaixona por uma mulher chamada Dalila. Os senhores filisteus veem isso como sua oportunidade de ouro. Eles vão até Dalila e oferecem a ela uma enorme quantidade de prata para descobrir o segredo da força de Sansão. É aqui que a história se torna um tenso jogo de sedução e traição. 3 vezes, Dalila pergunta a Sansão sobre seu segredo. E 3 vezes, ele mente para ela. Ele diz que seria fraco se amarrado com cordas novas, depois com cordas novas, e depois se seu cabelo fosse tecido em um tear. Cada vez ela tenta, os filisteus estão esperando, e cada vez ele se liberta facilmente. Mas Dalila não desiste. A Bíblia diz que ela o pressionava diariamente com suas palavras e o importunava, de modo que sua alma estava vexada até a morte. Isso mostra sua persistência e o crescente esgotamento emocional de Sansão. Finalmente, exausto, Sansão lhe conta a verdade. Ele é um nazireu consagrado a Deus desde o nascimento, e uma navalha nunca tocou sua cabeça. Se seu cabelo fosse raspado, sua força o deixaria. Isso era mais do que apenas cabelo, era o símbolo de seu voto e sua conexão com Deus. Ao revelar isso, ele estava traindo seu chamado sagrado. Enquanto ele dormia, Dalila mandou raspar suas 7 tranças de cabelo. Quando os filisteus vieram, ele tentou revidar como antes. Mas a Escritura nos dá uma linha de partir o coração. Ele não sabia que o Senhor havia se retirado dele. Sua força se foi porque sua conexão espiritual foi cortada. Os filisteus o capturam, arrancam seus olhos e o forçam a moer grãos em uma prisão em Gaza. É uma queda completa e humilhante. O herói outrora poderoso é agora um escravo cego e impotente. Mas a história não acabou. Um detalhe que não podemos perder é que seu cabelo começou a crescer novamente. Isso simboliza um vislumbre de esperança, uma chance de redenção. Os filisteus decidem realizar um grande festival para celebrar sua vitória, trazendo Sansão para entreter a multidão. Milhares de pessoas estão reunidas no templo de seu Deus. Dagon, Sansão, agora cego, pede ao servo que o guie até os 2 pilares centrais que sustentam o templo. Em seus momentos finais, Sansão ora a Deus uma última vez. Ele pede sua força de volta, só desta vez, para se vingar por seus 2 olhos. Ele coloca as mãos nos pilares e empurra com toda a sua força. O templo desaba, matando ele e todos lá dentro, incluindo todos os governantes filisteus. A Bíblia diz que ele matou mais pessoas em sua morte do que em toda a sua vida. A história de Sansão é um poderoso aviso sobre os perigos de comprometer nossa fé e a natureza destrutiva das paixões descontroladas. Mas também é uma história da graça de Deus, mostrando que mesmo após uma grande queda, pode haver um ato final de propósito. Agora,
Vamos para o capítulo 17. Este capítulo marca uma mudança significativa no livro de Juízes. Passamos das histórias de juízes individuais para uma descrição do caos moral e espiritual em Israel. A famosa frase que enquadra esta seção é: naqueles dias não havia rei em Israel. Cada um fazia o que parecia certo aos seus próprios olhos. O capítulo 17 nos apresenta um homem chamado Mica, da região montanhosa de Efraim. A história começa com um estranho episódio familiar. Mica confessa a sua mãe que roubou 1.100 peças de prata dela. Quando ele devolve o dinheiro, em vez de repreendê-lo, ela decide dedicar a prata ao Senhor para fazer um ídolo para seu filho. Isso é uma enorme contradição. Ela está tentando adorar o Deus de Israel usando uma prática menos a fabricação de ídolos, que ele proíbe explicitamente nos 10 mandamentos. Isso mostra o quão confusa a compreensão deles sobre a verdadeira adoração havia se tornado. Então, Mica monta um santuário pessoal. Ele faz um éfode, uma vestimenta sacerdotal, e deuses domésticos, e até consagra um de seus próprios filhos para ser seu sacerdote. Ele está essencialmente criando sua própria religião personalizada, misturando elementos da verdadeira adoração com práticas pagãs. Ele está fazendo o que lhe parece certo, não o que Deus ordenou. A situação fica ainda mais interessante quando um jovem levita de Belém aparece, procurando um lugar para ficar. Os levitas eram da tribo separada para os deveres sacerdotais. Então Mica vê isso como uma grande oportunidade. Ele contrata o levita para ser seu sacerdote pessoal, oferecendo-lhe um salário, roupas e um lugar para morar. Mica então diz algo muito revelador: agora sei que o Senhor me fará bem, pois tenho um levita como meu sacerdote. Ele pensa que, ao ter um clérigo profissional, sua religião caseira agora é legítima aos olhos de Deus. Ele está tratando um sacerdote como um amuleto da sorte, acreditando que a forma externa da religião pode garantir a bênção de Deus, mesmo quando a substância de sua adoração está completamente errada. Este capítulo é um retrato sóbrio do sincretismo religioso e de quão facilmente as pessoas podem se afastar da verdadeira fé quando confiam em seus próprios sentimentos e conveniência em vez da palavra de Deus. Isso prepara o palco para os eventos do capítulo 18. Este capítulo segue a tribo de Dan. Neste ponto, os danitas ainda não haviam conquistado o território que lhes foi atribuído. Então eles enviam 5 homens corajosos como espiões para encontrar uma nova terra para se estabelecer. Esses 5 espiões viajam para o norte e acabam na casa de Mica. Lá, eles reconhecem o sotaque do jovem levita e perguntam o que ele está fazendo lá. Ele explica que é o sacerdote pessoal de Mica. Os espiões, então, pedem que ele consulte a Deus por eles, para ver se sua jornada será bem-sucedida. O levita, usando os ídolos de Mica, lhes dá uma resposta favorável, dizendo: vão em paz. A jornada em que vocês vão tem a aprovação do Senhor. É outro exemplo de buscar a vontade de Deus por meios proibidos. Os espiões continuam e encontram a cidade de Laís, um lugar pacífico e desavisado, rico e isolado. Eles a veem como o alvo perfeito. Eles retornam à sua tribo e relatam suas descobertas, instando-os a ir e tomar a terra. Então, 600 homens armados da tribo de Dan partem para conquistar Laís. No caminho, eles param na casa de Mica. Os 5 espiões contam aos outros sobre os ídolos, o éfode e o sacerdote. Eles então entram no santuário de Mica e roubam todos os seus objetos
religiosos. Quando o sacerdote levita os questiona, eles lhe fazem uma oferta que ele não pode recusar. Não é melhor para você ser sacerdote para uma tribo e clã inteiros de Israel do que para a casa de apenas um homem? O coração do sacerdote se alegrou. Ele escolheu o avanço na carreira e o status, em vez da lealdade do princípio, alegremente pegando os ídolos roubados e indo com os danitas. Mica reúne seus vizinhos e os persegue, mas está irremediavelmente em menor número. Os danitas zombam dele, perguntando: "O que há com você, que reuniu tal companhia?" A resposta desesperada de Mica é de partir o coração. "Vocês levaram meus deuses, que eu fiz, e o sacerdote, e foram embora. O que mais me resta? Seus deuses feitos pelo homem, que ele pensava que lhe trariam segurança, eram impotentes para sequer se salvarem." Esta é uma declaração profunda sobre o vazio da idolatria. Os danitas então seguem para Laís, atacam a cidade pacífica, a queimam e a reconstroem para si mesmos, renomeando-a como Dan. E lá eles montam o ídolo roubado de Mica. E quem se torna seu sacerdote? O jovem levita. O capítulo termina com uma revelação chocante. Este sacerdote era Jonatas, filho de Gerson, filho de Moisés. Sim, o próprio neto de Moisés se tornou o primeiro sacerdote de um culto idólatra em Israel, uma prática que continuou por gerações. Isso mostra o quão profunda a decadência espiritual havia se tornado. Não era apenas uma família qualquer, havia atingido a linhagem do maior líder de Israel. Então, o que podemos tirar desses 3 capítulos? Primeiro, a vida de Sansão é um lembrete claro de que dons espirituais e força não substituem caráter e obediência. Devemos guardar nossos corações e nossos compromissos com Deus. Segundo, a história de Mica mostra o perigo da religião. Faça você mesmo. A adoração deve ser nos termos de Deus, não nos nossos. A sinceridade não é suficiente se não for baseada na verdade. Finalmente, a história dos danitas ilustra como o pecado pessoal pode levar à apostasia corporativa. O que começou com os ídolos de um homem terminou com uma tribo inteira se afastando de Deus. É uma triste história de uma nação em declínio porque esqueceram seu rei, o próprio Senhor. Muito obrigado por se juntar a mim hoje para este mergulho profundo em Juízes 16, 17 e 18. Essas histórias são desafiadoras, mas estão na Bíblia para nos ensinar, nos advertir e nos apontar para a nossa necessidade de um verdadeiro Rei, Jesus Cristo. Se este estudo te abençoou, por favor, dê um joinha neste vídeo. Isso realmente ajuda o canal a crescer. E não se esqueça de se inscrever e ativar o sino de notificação para não perder nosso próximo vídeo. Eu adoraria ouvir seus pensamentos nos comentários abaixo. Qual parte dessas histórias mais te chamou a atenção? Vamos conversar sobre isso. Deus abençoe a todos e vejo vocês no próximo vídeo.